Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal, estamos de volta mais uma vez para o terceiro e último bloco desta Super Parola 87, a última dentro do tema Batalha Espiritual, com o nosso convidado mais que especial, missionário Edson Teixeira, aquele que marcou profundamente as nossas vidas desde lá de meandros de 2003, 2004 e marca a nossa vida até hoje. Edson, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Para a gente é uma honra mais que especial ter você conosco aqui. Vamos voltar então ao assunto aqui de batalha espiritual. Então a gente vai retomar o assunto que a gente começou já há 2 blocos atrás. E aí você queria dar quer dar um panorama a respeito de Efésios 6, né, para a gente poder amarrar esse assunto de batalha espiritual. Então nós vamos deixar a palavra com você e aí a gente vai mais para frente interagindo, beleza? Tá bom, tá bom. O texto que nós usamos como batalha espiritual, além desse que o amado citou, de 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, quando Paulo fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Então Paulo já está de uma forma muito clara aqui, mostrando para nós que assim como existe uma milícia, uma luta, uma batalha no mundo físico, existe também uma batalha no mundo espiritual, e por isso que essa armadura ela é chamada de armadura espiritual. As nossas armas não são carnais. Nossas armas não estão nos argumentos humanos, nas filosofias. Nossas armas não estão, embora não estou desprezando de forma alguma os psicólogos, os psicanalistas, os estudiosos do comportamento, que são úteis demais para a nossa sociedade, mas a gente sabe que só a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, só a palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Só ela pode nos ler de forma que nem a gente consegue entender. À medida em que você é exposto à luz da palavra, você se conhece de uma forma que você mesmo não se conhecia. Então, é só a palavra de Deus que faz isso. E Paulo vai falar que existe essa batalha no mundo espiritual, com essas armas espirituais, que pode capacitar você a ter uma luz para enxergar as coisas aqui no mundo físico de uma forma diferente, que te levará, em vez de murmurar, a adorar quando uma porta se fecha, porque você tem uma visão diferente. Em vez de criticar, você vai fazer elogio, porque você consegue enxergar lá na frente, você tem uma visão diferente. Em vez de você desistir, você vai perseverar. Em vez de você parar, você vai continuar. Por quê? Porque você consegue enxergar a realidade presente aqui com outros olhos. Você vê além, você consegue enxergar com os olhos de Deus. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é a carta onde ele vai tratar desse assunto de regiões celestiais. De regiões celestiais, e depois ele vai usar uma palavra chamada regiões celestes. Pelo menos, na minha tradução, tem essa diferença de regiões celestiais e de regiões celestes. Toda vez que você lê em Efésios, quando fala de regiões celestiais, está falando daquele lugar onde Paulo foi levado. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele conta a sua experiência de que ele foi arrebatado a um lugar chamado Terceiro Céu, a um lugar que ele vai dar o nome de paraíso. Ele só não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas ele foi arrebatado a esse lugar. Ele foi tomado dessa nossa realidade aqui e ele foi trasladado, ele foi arrebatado para uma outra realidade, que é a realidade mais real do que a nossa realidade. E lá ele ouviu coisas que são inefáveis. Ele chega a dizer que é o homem, não é lícito o homem ouvir aquilo que ele ouviu nessa dimensão espiritual. E ele vai chamar isso de terceiro céu. Então nós temos um primeiro céu, nós temos um segundo céu, e nós temos um terceiro céu, que nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos na cidade de Éfeso, aliás, é uma igreja que entende muito de batalha espiritual. Basta ler
Atos capítulo 19, como é que começa a conversão dessas pessoas na cidade de Éfeso, o texto vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços e os aventais de Paulo eram levados sobre os enfermos e endemoniados, eles eram libertos. Você vai ler lá de 7 filhos de um sacerdote que querem usar o nome de Jesus e o nome de Paulo para poder expulsar o demônio de um cara, e esses 7 homens apanham em praça pública, saem nus, correndo, um endemoniado bate nos 7 que tentam usar o nome de Jesus, mas sem conhecer Jesus, tentam mexer com o mundo espiritual, sem ter intimidade com Jesus. E o demônio vai dizer assim: Paulo, nós sabemos quem é, Jesus nós conhecemos muito bem, mas vocês não são conhecidos aqui entre principados e potestades, vocês não têm autoridade nenhuma. Jesus e Paulo nós sabemos da vida desses homens, vocês não. E um espírito, um demônio só, bateu nos 7, cara. Era 7 camaradas correndo no meio da rua, pelados, foi uma coisa assim tremenda. E isso se tornou notório, e aí Paulo aproveita essa oportunidade para pregar ainda com mais poder, com mais autoridade. E ele fica ali de forma que a Ásia inteira, essa região inteira, conhece o evangelho. E aí, um cara lá que mexe com ourives, um tal de Demétrio, que fazia nichos da deusa Diana. Olha onde que Paulo estava, na cidade de Éfeso, onde toda a Ásia venerava a imagem de Diana dos Efésios. Diana dos Efésios era uma potestade que, segundo eles, lá eu tive nesse lugar algumas vezes, onde era o templo de Diana dos Efésios, uma coisa fenomenal, extraordinária para aquela época, e era alguns acreditavam que era uma imagem, uma pedra que caiu de Júpiter, que veio de uma outra dimensão, e eles adoravam essa imagem. E Paulo começou a pregar dizendo que aquilo que é fabricado pelas mãos humanas não são deuses. E começou uma perseguição. E o texto diz que as pessoas chegavam nas ruas assim e eles confessavam os seus pecados, as suas obras malignas. Eles confessavam. O Espírito de Deus estava agindo na cidade. Os que eram envolvidos com magias, o texto fala muito claro, aqueles que eram praticantes de artes mágicas pegavam seus livros e juntaram na praça. Houve uma libertação espiritual tão grande, o principado de Diana dos Efésios foi destronado nessa cidade, de tal forma que eles começaram a queimar os espíritos, os livros que induziam, ensinavam a praticar feitiçaria, que alguém começou a calcular e disseram: deixa eu calcular aqui mais ou menos quanto é que vale isso. E chegaram à conclusão de que valia 50 mil moedas de prata, que era uma moeda de prata, um denário, era o salário de um dia. 50 mil moedas de prata. Teve um camarada que eu lia muitos anos atrás, dizendo que se for usar as moedas de prata que Judas comprou, 30 moedas, ele comprou um terreno, daria para você comprar 16 mil terrenos semelhantes àquele que Judas comprou. E que foi usado depois para fazer um cemitério, que dá a entender que não era um terreno pequeno. Então, era muito dinheiro. E esses homens disseram: gente, a gente está perdendo a nossa prosperidade, porque esse cara aí está dizendo que isso aqui não é Deus. Aí começa a perseguição. Mas é que a batalha no mundo espiritual destrona, esse principado é enfraquecido, e aí afeta também o negócio das pessoas que ganhavam dinheiro em cima da falsa religião, dominados por esses principados e potestades, principalmente aqueles que trabalhavam com nichos, que eram imagens que as pessoas levavam como que um souvenir, uma imagem pequena da deusa Diana para os seus países, e usavam isso como idolatria, como amuleto. É uma cidade, quando Paulo escreve aos Efésios, e ele está escrevendo para uma cidade que sabe de verdade o que é batalha espiritual, o que é ser perseguido por principados e potestades que são destronados, o que é idolatria ser desfeita, o que é livros de magia serem queimados, o que é a pessoa ser livre das feitiçarias, da bruxaria, as pessoas confessarem Jesus, os demônios saírem a rodo, diz a Bíblia, que até o lenço e os aventais de Paulo expulsavam os demônios, era muita gente sendo liberta nessa cidade. Aí Paulo vai escrever uma carta para os irmãos dessa cidade. Aí a gente consegue ter agora um panorama legal, né? A gente consegue entender um pouco de batalha espiritual. No capítulo 1 e no versículo 3,
Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a carta já começa assim. A carta já começa dizendo, com um verbo passado, de que nas regiões celestiais nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí chegamos ainda no capítulo 1 e no versículo de número 21 e 22, que Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, que dá a ele o poder, no versículo 21, acima de todo principado, toda potestade, de todo poder, de todo domínio. Está tratando de poderes espirituais, que é o que ele vai tratar nessa carta lá no capítulo 6, dizendo que o nome de Jesus está acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no século vindouro, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E ele se tornou cabeça da igreja. Então a gente vê aqui uma carta, logo no capítulo 1, falando dessa vitória, dessa bênção, dessas bênçãos em uma região que não é essa nossa região aqui, não é esse nosso espaço geográfico. Que tudo pode se canalizar aqui, mas a realidade é lá. E a gente precisa aprender como que essa realidade de lá pode se tornar uma realidade aqui e agora. Como é que a gente toma posse disso para que essas bênçãos nas regiões celestiais se tornem uma realidade aqui. O capítulo 2 e o versículo de número 6 fala que ele nos ressuscitou juntamente com Jesus. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Veja que novamente é um verbo passado. Nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós já somos abençoados nas regiões celestiais, nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais, e aí no capítulo 3 e no versículo 10, para que pela igreja, por meio da igreja, através da igreja, que é o meio para se alcançar esse fim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, novamente, Paulo vai falar de regiões celestiais. No capítulo 4, ele vai falar a mesma coisa, só que ele não vai usar essa expressão regiões celestiais, porque ele vai tratar de dois mundos que são mais reais do que o nosso. Ele vai dizer que Jesus desceu às partes mais profundas da terra. O apóstolo Pedro vai dizer que essa descida dele é para pregar aos espíritos em prisão que pereceram antes da geração pós-diluviana, que é a geração antediluviana, essas pessoas que morreram antes do dilúvio. Jesus desce para pregar a esses espíritos em prisão, e Paulo vai falar também que esse que desceu às partes mais inferiores da terra, no versículo 10 do capítulo 4, é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, mais uma vez, no capítulo 4, Paulo vai falar de regiões espirituais, só que agora ele está falando de regiões inferiores, que está escrito aqui, e também de regiões superiores. E essas regiões superiores aqui é chamado de acima de todos os céus. Então, a gente sabe que não existe só um céu. E aí, no capítulo 6 e no versículo 12, eu não sei se eu estou sendo muito teólogo para vocês aqui, não, mas tá sendo tremendo. Eu acho que isso é importante. No capítulo 6, no versículo 12, Paulo vai falar para essa igreja de Efésio como é que eles vão estar preparados para lutar contra essas forças espirituais. Só que o interessante é que aqui ele vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente sabe. Paulo diz em Coríntios capítulo 9, eu esmurro o meu próprio corpo. Ele fala, eu esmurro a mim mesmo, para que eu pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. E ele vai usar ali um exemplo de atleta. Ele fala, todo atleta se abstém, tem disciplina. Então, eu luto sim contra a carne e o sangue,
mas eu luto contra a minha carne, eu luto contra o meu sangue, eu luto contra a minha vontade. Isso está falando de disciplina, de uma disciplina pessoal. É o seu crescimento, é a sua maturidade, é você renunciando o seu eu, é você renunciando a sua própria vontade e colocando no altar de Deus, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É você trocando a sua vontade pela vontade de Deus. Isso é uma luta contra você mesmo. Então você luta sim contra a carne e o sangue, mas com a sua carne e com o seu sangue, com a sua própria vontade, baseado em João 1, versículo 13, aqueles que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas sim da vontade de Deus e não da vontade do homem. Então ali está dizendo que essa vontade da carne e do sangue é a vontade humana, é você lutar contra você mesmo, renunciar ao seu próprio eu, como um atleta, como um soldado, que Paulo vai usar isso muito nas suas epístolas. Agora, aqui, quando ele fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele está falando que eu não vou lutar contra seres humanos. A minha luta no dia a dia não é contra as pessoas que me magoam, não é contra as pessoas que me perseguem, não é contra as pessoas que me difamam, que me usam, que mentem, que fazem alguma coisa, que querem me perseguir. Não, a minha luta não é aqui nesse campo. Então, eu não vou lutar contra um ser humano que me faz mal, que me persegue, que me atormenta. Eu tenho uma luta que vai além. Eu não devo bater boca com meu cônjuge, bater boca com os meus filhos, brigar com pessoas no trânsito. A gente sabe, você sabe do que eu estou falando. É uma batalha que vai além, que ela não é ganhada aqui, no nosso campo de sabedoria, de conhecimento humano, de filosofia, de capacidade de argumentar, de ter uma mente brilhante. Não é nessa dimensão de ter canudos, de ter muitas faculdades ou pós-graduação ou coisa assim. Não tem nada a ver com isso. É um campo de batalha que é no mundo espiritual. E aí Paulo vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim. Aí ele vai usar essa hierarquia. Assim como os imperadores mandavam suas legiões para conquistar essas nações daquele lugar, daquela região da Ásia, Ásia Maior, Ásia Menor, e essas legiões iam avançando com esses principados, que são os primeiros, com essas potestades, com esses governadores, com essas hostes, que nós conhecemos muito como legiões, como milícias, que iam avançando, essas mentes brilhantes por trás desses comandantes que conheciam os campos de batalha, que conheciam a hora de atacar pela frente, por trás, por cima, por baixo, o momento de atacar, o jeito certo de atacar, se é com dardo, se é com flecha, se é com espada. Eles conheciam todas as estratégias de guerra. Paulo vai usar isso aqui e vai falar que nossa luta é contra principados. Eu não vou trabalhar com vocês aqui no original dessas palavras, mas são hierarquias, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças, as hostes espirituais da maldade. E aí, na minha tradução, vai dizer assim, que habitam nas regiões celestes. Aqui Paulo não vai usar a expressão celestial. Efésios 1:3, regiões celestiais. Efésios 2:6, regiões celestiais. Efésios 3:10, regiões celestiais. Mas Efésios 6:12, regiões celestes. Por quê? Porque essa batalha, ela não se dá lá onde está o trono de Deus, a presença de Deus, que Paulo vai chamar de paraíso ou de terceiro céu. Lá é as regiões celestiais. Essa batalha acontece em um céu, vamos dizer assim, intermediário, aonde estão esses principados, essas potestades, esses governadores do mundo tenebroso, essas hostes espirituais da maldade, que o Daniel, capítulo 9 e capítulo 10, vai revelar para nós o porquê que o anjo Gabriel teve dificuldade de trazer a mensagem para ele logo no primeiro dia. Porque tinha esses príncipes que estavam impedindo ele de entrar na nossa dimensão e trazer a mensagem para Daniel. Então, a gente aprende isso aqui com o apóstolo Paulo. E ele vai falar para a gente que esses seres, versículo 11, eles vão fazer ciladas contra nós. Esses seres, versículo 13, eles vão nos atacar em um dia chamado dia mau. Tem que entender e imaginar a figura de guerra daquela época,
quando as legiões cercavam, não entravam água, não entrava comida, ninguém exprimia esse pessoal para que chegasse o dia mau, que eles teriam então a oportunidade de vencer os inimigos. É como se o diabo pegasse toda a força dele e concentrasse naquele dia dizendo: eu vou derrubar você, eu vou destruir a sua vida hoje. É como se ele dissesse: hoje eu tirei o dia para destruir a vida do Edson. E Paulo está dizendo: vai ter ciladas malignas, vai ter dia mau. E o versículo 16 ele fala: pegue o escudo da fé para que você possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, eram aqueles exércitos que eles não conseguiam entrar na cidade. O que eles faziam? Pegavam uma flecha com betume na ponta e colocavam fogo e lançavam essa flecha, esse dardo inflamado, essa flecha com fogo na ponta para dentro da cidade. Aí ia queimando as casas, ia queimando as plantações, ia queimando tudo. O povo não tinha comida, a cidade estava pegando fogo. Eles teriam que sair dos portões e era quando os inimigos conseguiam dominá-los e vencia. Então, Paulo está usando essa linguagem de guerra, dizendo: se vocês precisam, irmãos de Éfeso, igreja do Senhor, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, as igrejas, é para nós hoje, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Nós pensamos na palavra, nós pensamos na oração, nós pensamos no louvor, mas a gente tem o jejum, a gente tem aqui a verdade, a gente tem a justiça, a gente tem a certeza da salvação, que é o capacete, a gente tem a fé, que é o escudo que você pode apagar todos esses dardos inflamados do maligno, a gente tem o cinturão da verdade e a gente tem aqui a espada do Espírito. Então, todos os outros instrumentos dessa armadura, essa armadura, são instrumentos de defesa. Agora, a espada, você ataca. Então, você está revestido de toda a armadura de Deus e o diabo vai vir para cima de você e Jesus já pegou a palavra na hora e diz assim: mano, mas está escrito também. Também está escrito. Ele usou a palavra como uma arma de ataque também, não ficou só na defesa. E é importante nós, como cristãos, entendermos um pouquinho do mundo espiritual. É claro que em um programa assim como nós estamos fazendo agora, é muito limitado para a gente falar sobre todo esse assunto, mas eu acredito que já veio uma luz, eu acredito que os irmãos vão poder orar, entender e perceber por que Paulo fala que a gente deve estar revestido de toda a armadura de Deus. Não pode baixar a guarda. Vai ter um dia mau, vai ter ciladas. Isso aqui não é ser negativo, não é negativista. Isso aqui é ser realista. Nós estamos em uma batalha. No mundo espiritual existe uma batalha e a gente deve ser vigilante e a gente deve estar revestido de toda essa armadura de Deus para que a gente vença ciladas malignas, vença no dia mau e que a gente possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. E isso vai acontecer na nossa vida se a gente estiver revestido de toda a armadura. E outra coisa, não é você chegar assim e falar: Deus, então eu estou aqui, coloca aí a armadura em mim. Como se você colocasse a cabeça. O texto não vai dizer isso. 3 vezes vai dizer o texto. Porque eu fazia isso, Edson. Tá aqui meu pé, põe a sandália aí do Evangelho da Paz. Tá aqui meu braço, põe o escudo da fé aqui. Não é isso, não. Aqui está dizendo que você deve tomar. Tomai, revestivos. É uma atitude sua de consagração, de vigilância, de devocional, de intimidade, de temor. Você vai se revestindo dessa armadura. Por isso o texto vai dizer: tome o capacete de salvação, tome toda a armadura, tome o escudo da fé, tome a espada do Espírito. É como se um soldado vai lá e tem o armário, tá toda a armadura lá. A armadura não vai vir que nem esses desenhos que a gente assiste, vem e gruda em você. Você só estende assim, que nem esses Power Rangers, né? Sei lá, esses Homem de Ferro. Tem hoje, Homem de Ferro. Homem de Ferro, apertou o botãozinho, vem tudo pra cima de você. Não, isso não é real, não, entendeu? Você tem que ir lá e tomar posse e se preparar. O Wilsinho tinha a dança do Changeman. Ele acordava de manhã assim e fazia exatamente esses movimentos de coreografia para poder virar um Changeman. Não é mentira. Isso não é verdade, porque assim, eu tinha uma ideia, mas você vê como a gente, né? Mas Deus é bom. Porque eu acordava e falava: eu visto o capacete da salvação, eu pego o escudo da fé, e eu parecia assim, né? E aí naquele dia lá, era o dia mau, e eu falava: rapaz, mas eu me vesti da armadura e passei toda essa prova, aí o que aconteceu? Né? Mas enfim, só pegando um gancho do que você falou aí, Edson,
você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, e nós compartilhamos com você os canais do Edson. E, curiosamente, exatamente nesse momento aqui, ele está fazendo uma série. Então, assim, aqui, o que você está ouvindo é apenas um creme de la creme daquilo que ele tem dentro dos canais dele lá, e você pode ter o conteúdo mais profundo, mais detalhado. Acesse os canais do Edson e seja abençoado na prática da palavra. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Eu quero dizer que foi uma honra imensa poder estar com vocês aqui. E eu sei que a gente vai expondo a palavra, e o próprio livro de Efésios 5:26 vai dizer que nós somos limpos pela palavra, nós somos purificados pela palavra. Então, à medida que a gente está compartilhando aqui, aqueles que estão nos assistindo estão sendo libertos. E conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento da palavra, conforme você disse. Puxa, eu colocava o capacete da salvação, mas aí a gente vai conhecendo, a gente vai sendo livre, a gente vai aprendendo, vem luz para a nossa mente e a gente aprende a andar de cabeça erguida e tomar posse. Tudo isso é uma realidade no mundo espiritual, mas a gente tem que trazer isso para nós aqui, para ser uma realidade no nosso dia a dia. Amém. 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 Glória a Deus. Tremendamente abençoados hoje, hein? Brincadeira, nós tivemos uma aula hoje. Isso é que é verdade. Glória a Deus. É uma prime time, praticamente, aqui, uma aula exclusiva para nós, que a gente teve aqui a alegria e o privilégio de compartilhar com você, que nos acompanha já há tanto tempo aqui no canal. Esse momento especial para nós, para a gente é uma alegria também estar compartilhando isso com cada um de vocês, que nos segue aqui nos nossos canais, também nas nossas redes sociais. Paulinho, algum parecer, mais uma coisinha para a gente encerrar esse bloco? Cara, eu não ia falar não, mas já que você rolou a bola, eu tô orando aqui e tentando entender em Deus o que Deus tanto faz a gente voltar tão naturalmente no assunto identidade sempre. Olha o que o Edson colocou para nós, cara. E eu fui observando os tempos verbais na carta aos Efésios. Capítulo 1, quando fala-se das regiões celestiais, a palavra fala que nós fomos crucificados, que nós fomos ressuscitados, passado. Depois a palavra vai falar que nós estamos assentados, né? Nós fomos colocados assentados, passado. Depois, lá no capítulo 6, a palavra vai falar acerca da batalha, né, e da conduta da batalha no agora. E a palavra ainda vai falar de um adestramento para o futuro, para o dia mau, né? E no final de tudo, a história o êxito é daquele que entendeu quem ele é, entendeu a sua identidade, quem Deus o fez, né? O primeiro capítulo fala, nós fomos feitos herança, né? Nós já fomos transformados no louvor da glória dele. Então há algo assim muito relevante no que diz respeito à nossa conduta frente à batalha e frente à nossa caminhada cristã, no entendimento de quem nós já fomos feitos em Cristo, né? O que a obra da cruz já fez conosco, o que o evento da cruz já fez conosco, né? Então, se para todos os assuntos da vida cristã nós temos que entender quem nós somos, não é diferente também para o êxito na batalha espiritual, né? Glórias a Deus por isso. Que visão tremenda do livro de Efésios, da carta aos Efésios, Edson. Obrigado mesmo. Tremendo isso. Obrigado pelo seu comentário, que foi um oráculo que eu recebi agora. Obrigado, oráculo. Que alegria. Deus te abençoe muito. Amém. Beleza. Bom, então chegamos ao final desta Super Parola 87, para fechar isso aqui com embrulho, né? Eu vou nem falar mais chave de ouro, nem falar mais chave. Isso aqui é um embrulho inteiro de ouro. Coisa maravilhosa que tem. Posso fazer uma brincadeirinha aqui? Todas que você quiser. Todas. É que eu não sei se o Wilson tá com uma luz aí, entendeu? Na cabeça dele. Mas em vez de colocar mente brilhante, podia ser cabeça brilhante. Ele deve ter certeza que o Arthur vai lembrar, mas tem uma parola que o Paulinho fez a mesma brincadeira. É mesmo? Exatamente. Mas deve ter uma auréola aí, cara. Desculpa. É um mistério.
É um mistério essa luz aí, cara. Pois é. Há uma luz especial sobre ele, não tenho dúvida disso. Tem sim, tem certeza. Bom, muito obrigado para você que nos acompanhou essa semana aqui. Essa pode especial sobre batalha espiritual. Mais uma vez, obrigado, Edson, pelo tempo que você teve conosco aqui. Foi um tempo muito especial para a gente. Tenho certeza que para quem nos acompanha também foi um tempo muito especial. Obrigado mais uma vez, Mente Brilhante. Obrigado mais uma vez, Oráculo. E se Deus quiser, mês que vem começaremos tema novo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até!